Quando eu tinha 14 anos, eu assisti pela primeira vez um show de stand-up do Jim Carrey, chamado Unnatural Act, e eu morri de rir. O texto desse espetáculo é bom, mas o que deixa ele ainda melhor é o próprio Jim. Boa parte da graça das piadas está no modo como ele as entrega. Ele encarna os personagens, faz vozes, usa o corpo. O texto é bem simples, mas acaba ficando muito mais divertido por causa do modo como é interpretado. Esse jeito maluco faz do Jim Carrey um dos melhores exemplos que se tem de typecasting. Esse é o termo usado para descrever o processo pelo qual um ator é escolhido para um papel baseado em seus próprios trejeitos ou em maneirismos comuns à maioria dos personagens que ele interpreta. Por exemplo, o Johnny Depp é frequentemente escolhido para fazer os personagens mais excêntricos, assim como é o caso da Helena Bonham Carter, que inclusive contracenou bastante com ele. Outros exemplos são o Michael Cera, que é sempre um nerd deslocado, e o Alec Baldwin, que é sempre um coroa intimidador. São atores e atrizes que se tornam estereótipos, o que às vezes é negativo porque essa imagem pode ser difícil de ser desconstruída. Mas na comédia isso pode ser muito útil, já que existem muitos personagens cômicos que são arquétipos de personalidades comuns. Todo mundo tem um primo avoado como o Tuco da Grande Família. Todo mundo tem um pai ou um tio mão de vaca como o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris. E não é de hoje que esses tipos são explorados pelo humor. Na Itália, desde o século XV, já havia a commedia dell'arte, que era um teatro de caráter mais popular e tinha personagens estereotipados, como o casal apaixonado, os innamorati, e o patriarca ganancioso, o Pantaleão. E o fato de os arquétipos serem tão recorrentes na dramaturgia e no cinema faz com que um ator que domine a arte de interpretar um deles tenha um valor indiscutível para os diretores que procuram interpretações mais específicas. E é por isso que houve um momento da carreira do Jim Carrey em que quase todos os personagens que ele interpretava eram esses caras espalhafatosos, desastrados e malandros. Inclusive, essas são características de um dos personagens elementares lá da commedia dell'arte, que era conhecido como Arlequim, pra gente ver como os arquétipos continuam se renovando ao longo dos séculos. Além dos personagens do Jim, temos muitos outros arlequins espalhados pelo universo da comédia, desde o Carlitos do Chaplin até o Didi do Renato Aragão. E entre eles, um bem contemporâneo, o Fábio Porchat. Judite, eu já peguei teu telefone, eu já peguei o teu sobrenome, Judite. Que eu vou fazer a reclamação, Judite. O Porchat é bem mais contido e menos caricato que os palhaços da commedia dell'arte, mas os fundamentos ainda são bem parecidos. A maioria dos personagens que ele interpreta nos vídeos do Porta dos Fundos podem ser descritos do mesmo jeito que a gente define os arlequins, um cara desastrado tentando usar a lábia para escapar de uma situação ou levar vantagem de alguma forma. É que você tá com a mão no meu joelho e achei que isso podia ser que de repente você queria até estar no teu e acabou botando no meu, que são muitos joelhos, somos em 6, hein? Aí você de repente queria tocar na tua coxa, no teu joelho, acabou tocando no meu, mas é só mais para, se quiser deixar também deixa aí. E o Fábio é um mestre em transmitir isso. Na voz, na forma como ele pronuncia as palavras pela metade, abusa do carioquês, gesticula, tudo parece muito natural. E o que acontece quando você coloca um ator que tem essas características para interpretar o ser mais poderoso do universo? Ah, olha aí, caralho, pisei na merda, puta merda. Se tem uma coisa da qual a comédia precisa é maturidade. Tanto o público quanto o comediante precisam estar dispostos a lidar com as consequências do que é dito no palco ou no filme ou na sketch. Enquanto o comediante deve estar preparado para receber críticas negativas ao seu trabalho, o público que o consome tem que estar preparado para ver algo que desagrade, decepcione e, em alguns casos, até ofenda. O Porta dos Fundos é um dos maiores e com certeza o mais influente canal de sketches no Brasil. Eles já somam mais de 4 bilhões de visualizações. E naturalmente, quanto maior o alcance, mais frequentes tendem a ser as críticas. Ainda mais quando se trata de temas sensíveis como, por exemplo, a religião. Vivendo num país cristão, isso é como pintar um alvo na própria cabeça. Além de alguns vídeos soltos a respeito do cristianismo, todo ano o Porta faz um especial de Natal usando as histórias bíblicas como tema. E é claro que isso não seria recebido com flores, não é? Mas apesar de entender e até concordar que alguns dos vídeos com temas religiosos possam ser ofensivos, eu acho que tem algo muito especial no modo como Porchat interpreta a figura divina. Na maioria dos filmes religiosos mais antigos, Jesus era representado como um indivíduo delicado, iluminado, erudito, cordial, completamente diferente disso aqui. Tá? Tem 1000 pessoas nesse hospital, eu vou salvar 6.
7 se tiver de bom humor, tá? Então só... O fato de o Porchat ser um arlequim, um palhaço meio desastrado, meio malandro, faz com que ele seja perfeito para trazer uma interpretação mais humana de Jesus, até mais brasileira. Não que Jesus realmente tenha sido desse jeito. O Porta dos Fundos, obviamente, não se propõe a ser uma discussão histórica séria. Mas essa versão é interessante justamente porque é a antítese daquela estátua ambulante que nós víamos antes. Sabe, contrapontos são importantes. Mesmo na comédia, o exagero para o lado oposto do que é normativo é essencial para fomentar questionamentos a respeito do pensamento comum. Isso não serve só para questões religiosas. As verdades mais sólidas a respeito do universo e da natureza vieram de grandes debates científicos, não de ideias transmitidas hereditariamente sem reflexão. A professora Eni Orlandi diz que nós temos essa impressão de que as nossas ideias vêm de nós, que somos autores delas. Mas isso não é verdade. Toda ideia é um eco de outra anterior. Portanto, nossas ideologias não são nossas, no sentido de partirem de nós. Pelo contrário, nós é que somos delas. Somos ferramentas que elas usam para se propagar e para se defender. Essa sensação de que nossa opinião é parte de quem somos faz com que recebamos críticas às nossas ideias como se fossem críticas a nós mesmos, e nem sempre é o caso. Ter gente se opondo às nossas convicções e nossas crenças é desconfortável, mas é importante para que estejamos sempre revisando os fundamentos de nossas ideias. Isso não significa que a oposição sempre vai estar certa, mas o debate nos incentiva a continuar perseguindo a verdade, seja pela identificação dos equívocos de quem nos confronta ou dos nossos próprios equívocos. Portanto, quem impede o debate de acontecer de maneira saudável por meio do silenciamento ou da eliminação de seus opostos, ou não está interessado na verdade, ou não está seguro do que pensa, ou tem algo a esconder.